O exercício 3 fala o seguinte: uma fábrica produz peças usinadas para diversas aplicações. Uma célula de manufatura produz um modelo específico. Cada peça pronta desse modelo pesa cerca de 200 gramas. A matéria-prima utilizada no processo é aço inoxidável e sua produtividade parcial é 0,6. Sabe-se que 1 kg dessa matéria-prima custa em torno de R$ 4,00. No processo de fabricação desse componente, trabalham 4 pessoas operando 4 máquinas distintas. As etapas de produção são retirada do material de estoque, conferência de qualidade, transporte, corte, transporte para o setor de usinagem, torneamento, frisamento, acabamento, inspeção final, transporte para estoque e armazenamento. As despesas totais de mão de obra são de R$ 12.000 por mês e cada operador trabalha 8 horas por dia útil. O custo total de processamento da célula é de R$ 110 por hora e as peças são vendidas a R$ 12 cada. Nos últimos 4 meses, a célula apresentou as seguintes características. Então, janeiro, 21 dias úteis, 3.500 peças produzidas. Fevereiro, 18, produziu 3.200 peças. Em março, 20 dias úteis, produziu 3.400 peças. E abril, 22 dias úteis, produziu 3.600 peças. A pergunta é, calcule as perguntas, né? Produtividade parcial relativa à mão de obra, usando os dados em reais para o mês de janeiro, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar colar essa tabela aqui no Excel. Posto que não vai dar, porque esse aqui é um PDF, né? Vou abrir aqui uma planilha. Não deu, né? Mas eu posso montá-la aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Vou colar esses caras aqui. Vou colar esses caras aqui. Dias úteis, produção. Bom, então eu tenho aqui os dados. A primeira pergunta é, qual que é a produtividade parcial relativa à mão de obra utilizando os dados em reais para o mês de janeiro? Essa é fácil, por quê? Cada peça pronta custa quanto? R$ 12,00. O custo de mão de obra ele já me deu ali que são R$ 12,00, né? R$ 12.000. Então eu tenho, né, saída. Eu posso dizer que em reais, né? Vou colocar aqui. Essas saídas aqui em reais. Vou dizer que é igual a produção em peças vezes R$ 12,00. Então isso aqui é o valor em reais das saídas. Vou fazer para todos os meses. Agora eu posso colocar assim, ó. Entrada, mão de obra. Posso dizer que são R$ 12.000 para todos os 4 meses? Sim ou não? Beleza. Se eu quiser calcular produtividade parcial da mão de obra em reais, né? Eu vou pegar e vou dividir a saída em reais pela entrada em reais. 3,5. Beleza? Essa é a resposta da letra A. Ó. Mas eu posso, inclusive, fazer para as outras letras, para os outros meses. Então, o exercício pergunta é esse daqui, ó. Como eu estou aqui numa planilha eletrônica, eu já fiz para mais. Tá certo? Alguma dúvida? Pergunta da letra B. A letra B é a seguinte. Calcule a produtividade parcial relativa à matéria-prima em peças produzidas por quilo para o mês de fevereiro. Então eu tenho, as unidades estão dadas. No numerador eu tenho peças produzidas e no denominador eu tenho quilos de matéria-prima. Concordam? Então vamos lá. Eu posso colocar aqui, ó. Entrada em matéria-prima. Quanto que entrou de matéria-prima em quilos nesses meses? Eu posso dizer que... Vamos voltar ao enunciado, que eu não lembro de cor.
Não tem, né? Mas cada peça pronta pesa 200 gramas. E a produtividade parcial dessa matéria-prima é de 0,6. 0,60. Pois é, mas em qual unidade está essa produtividade parcial? A questão aqui é a seguinte, eu não sei quanto pesa a matéria-prima para fazer uma peça, não é isso? Agora, vejam que é uma reflexão do que a gente fez no exercício 1, no exercício 2, desculpa. Produtividade parcial da matéria-prima. Eu posso calcular, por exemplo, se eu calcular em quilogramas por quilogramas, isso aqui vai dar uma taxa, não é isso? Isso aqui não tem, isso aqui é sem dimensão, é adimensional. Ok? O que tem aqui numa produtividade parcial de matéria-prima? Eu tenho no numerador a saída em quilos, eu tenho no denominador a entrada em quilos. Estão seguindo a lógica de raciocínio? Eu não sei esse valor, não é verdade? Mas eu sei esse, não sei? Eu sei esse, não sei? Quanto que é esse? 200 gramas pesa uma peça pronta? Sim ou não? A produtividade parcial da matéria-prima é 0,6? Então, se eu quiser saber quanto que tem que entrar de material para gerar uma peça de 200 gramas, dado que a produtividade é 0,6, eu posso usar essa fórmula. Então, eu estou dizendo que 0,6, que é a produtividade parcial, é igual a 0,2 dividido, sei lá, pelo peso da matéria-prima. Entenderam o que eu fiz? Então, eu passo esse cara para... Eu posso inverter, né? Vou dizer que o peso da matéria-prima é igual a 0,2 dividido por 0,6, que dá quanto? 0,333 quilos. Faz sentido? Beleza? Então eu volto aqui e digo o seguinte, ó. Qual que é a entrada da matéria-prima em quilos? Bom, pego aqui, vou dizer que é igual a produção naquele período. Bom, igual a produção vezes aquilo que a gente calculou ali. Tá certo? E posso fazer isso para todos os meses. Oi? Para o mês de fevereiro. Então me interessa esse mês aqui. E está falando em peças produzidas por quilo? Então eu vou colocar aqui assim, ó. Produtividade parcial em peças por quilo de matéria-prima. Então basta que eu divida. Basta que eu divida. Quantas peças foram produzidas em fevereiro? 3.200. Quantos quilos de matéria-prima foram consumidos? Isso aqui. E posso fazer para os outros meses também. Mas deu igual, né? Por que deu igual? Alguém tem alguma explicação para ter dado igual em todos os meses? A produtividade da matéria-prima vai mudar de um mês para o outro? Não tem nada dizendo que ela vai mudar, tá certo? Então, se eu produzir 10, 500 ou 600, não vai fazer diferença. Então, aqui deu o mesmo resultado. Beleza? Tá ok, então. Então, essa é a resposta da letra a resposta da letra B tá aqui, ó. Aí vamos para outra pergunta. Pessoal, se tiver dúvida, me parem e perguntem. Letra C. Produtividade parcial relativa ao custo de processamento, utilizando os valores em reais para o mês de março. Custo de processamento utilizando os valores em reais para o mês de março. Então, eu preciso colocar aqui entrada, custo de processamento. E aí, o que eu sei?
Os meses têm esses números de dias úteis, concordam? Quantas horas eu trabalho para cada dia útil? 8 horas. Quanto custa cada hora? Então, a entrada em termos de custo de processamento são 21 dias úteis vezes 8 horas por dia útil vezes R$110 por hora. É isso mesmo? Beleza. Então, aqui eu tenho as entradas. Lembrando que aqui a pergunta do exercício é para março, né? Agora, eu preciso saber qual que foi a minha saída em reais. Já tinha feito aqui também, ó. Para março, R$40.800. Tá certo? Multipliquei a quantidade de peças vezes o preço unitário da peça. Então, a produtividade parcial do custo de processamento usando os dados em reais vai ser igual a saída em reais dividida pela entrada em reais, que para março dá 2,32. Se eu quiser calcular para os outros meses, tem aqui também. E aqui, ó, é a resposta que está sendo pedida no exercício. A saída são 3.400 peças produzidas em março, está vendo aqui? Vezes R$12, que é o preço unitário da peça. Então, essa é a saída. Ok? Bom. Letra D. Calcule a produtividade em peças por homem-hora máquina para o mês de abril. Importante. Um homem trabalhando em uma máquina é igual a um homem-máquina. Então, ele fala aqui que tem 4 homens que trabalham em 4 máquinas, não é isso? Ele tem 4 homens-máquinas. Concordam comigo? Então, vamos lá. Ele quer, para o mês de abril, a produtividade parcial em peças por homem, hora, máquina. Então, eu vou colocar aqui a entrada em homem, hora, máquina. Vou multiplicar. São 21 dias vezes 8 horas vezes quantos homens? Máquina? 4. Então, vocês concordam que isso aqui, ó, são as entradas em homem, hora, máquina desses meses? E para o caso de abril, são 704. Por quê? São 22 dias úteis vezes 8 horas por dia útil vezes 4 homem-máquina. Tá claro? Agora, eu preciso dividir isso pelas peças que foram produzidas lá. Então, a produtividade parcial em peças por homem, hora, máquina, vai ser igual ao volume de peças produzido ali no período, que eu vou pegar aqui, ó, 3.500, dividido pelos homem, hora, máquinas aqui. Posso fazer para os 4 meses porque é rápido, mas a resposta que o exercício quer para abril está aqui, 5,11. Ok? Claro. Olha, ele me pede aqui no texto a produtividade em peças por homem, hora, máquina para abril. E ele fala o seguinte, ó, um homem trabalhando em uma máquina é um homem-máquina. Então, no texto, ele fala o seguinte, são 4 pessoas operando 4 máquinas. Então, são 4 homens-máquinas. Eu preciso saber quanto que em abril eu usei de homem-máquina para produzir aquelas peças. Eu sei que foram 22 dias, trabalhando 8 horas com esses 4 homem-máquina. Multipliquei isso tudo. Achei esse valor aqui, ó. 704. O que é 704? 22 dias úteis, vezes 8 horas por dia útil, vezes 4 homem-máquina. Beleza? Se eu quero a produtividade em peças por homem-máquina, eu divido. Qual que é a produção de abril? 3.600 peças. Quantos homem, hora, máquina? 704. Divide 306 por 704, dá 5,11. Tá certo? Pois não. Depende, porque se eu tenho 4 homens e 4 máquinas, mas que trabalham paralelamente fazendo a mesma coisa, eu tenho que multiplicar. Tá certo? Porque enquanto o homem está fazendo uma coisa,
A máquina está fazendo a mesma coisa que ele. Então ali eu tenho 2, eu não tenho 1. Mas quando eu tenho um par, em que, o caso aqui, um homem e um computador. O homem é o operador, o computador é a máquina. Mas um sem o outro não produz nada. Então esse par aqui é um homem-máquina. Se os 20 alunos que tem aqui, cada um estivesse produzindo a mesma coisa que eu, cada um no seu computador, eu teria esse par 20 homens-máquinas. Porque esse par é que produz. Agora, se eu estivesse fazendo aqui uma coisa que o computador também fosse capaz de fazer, aí nós não seríamos um só, nós seríamos 2. Eu fazendo uma, ele fazendo a mesma coisa. Então a nossa produção tinha que ser dobrada. Depende do caso. Geralmente, o par é homem-máquina. Porque você tem uma máquina que precisa de um homem para operá-la. Então você tem um homem-máquina. Não adianta você ter mais máquinas e mais homens, porque você sempre tem que ter o par. Mas você pode, excepcionalmente, um caso de solda. Você tem setores de solda em que você tem soldadores convencionais e robôs de solda. Então você tem que colocar todo mundo no bolo. É claro que assim, a gente está falando de produtividades diferentes. Mas suponhamos que a produtividade de um soldador humano é comparável à produtividade de um soldador robô. Se você tem uma máquina e um homem, você não tem um homem e máquina. Você tem dois recursos de produção. Você não pode chamar de homem nem de máquina, porque você tem 2 soldadores. Um é um robô, o outro é uma máquina. Entendeu esse conceito? Beleza? Mas o frequente é ser homem e máquina, um homem numa máquina fazendo uma coisa. Beleza? E aí eu aposto que a última pergunta do exercício vai ser produtividade total, como de praxe, né? Então ele pede a produtividade total do processo nos 4 meses, usando os dados em reais. Então olha só. Na forma como eu desenhei a planilha aqui, fica fácil. Por quê? Quanto que entrou de matéria-prima nesse processo? Então eu posso colocar aqui, ó. Posso criar uma coluna em que eu chamo de total. Tá ok? Quanto que essa saída aqui em reais? Vocês concordam que se eu somar essa saída aqui, ó, eu tenho a saída em reais? O que é essa conta? A saída de todos os meses que eu calculei. Que é a produção vezes o custo de cada peça. Tá certo isso, gente? Agora as entradas. O que entra? Mão de obra, R$12.000 por mês. Vou somar as 4 aqui, ó. R$48.000. O que mais que eu uso? Matéria-prima. Isso aqui, ó, tá em quilos. Concordam comigo? Foi a conta que a gente fez em quilos. Tá certo? Eu vou pegar e vou somar isso aqui. Pera aí. Aqui embaixo. Vou somar a matéria-prima em quilos. E vou multiplicar esses quilos por quanto? Qual que é o custo da matéria-prima? Quanto? R$4? Então tá lá, ó, esse é o custo da matéria-prima. O outro custo é o de processamento. Já está em reais aqui, vou só somar. Ó. Então vocês concordam que eu calculei os 3 custos? As entradas serão a soma da mão de obra mais matéria-prima mais custo de processamento. Então a produtividade total vai ser igual a total de saídas dividido pelo total de entradas, que é esse, mais esse. Então fechou. Eu tenho uma produtividade total de 1,2. Essa é a resposta da letra E desse exercício. Alguma dúvida?